Quinta-feira, com os jogos decisivos pela terceira fase da Copa do Brasil, análises, dicas e estatísticas desses jogos, agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Quinta-feira nacional, né? Quinta-feira brasileira, porque temos Copa do Brasil, né? A Europa se preparando para as últimas rodadas, né? Das suas ligas nacionais, então temos apenas futebol brasileiro nesta quinta Copa do Brasil, mais jogos importantíssimos, Matheus Montenegro. E jogos interessantíssimos, condições distintas, né? Tem gigante aí que pode se complicar e a gente vai analisar 3 joguinhos dessa Copa do Brasil que a gente considera aí melhores, digamos assim, para você apostador. Vamos fazer esse trabalho agora aqui no Bet do Dia. Tem uns jogos da Copa do Brasil, tipo Botafogo e Capital. Não vamos analisar, porque já foi 4x0, né? Exatamente. Maracanã e Inter. O jogo vai ser em Santa Catarina. Sim. O Inter já venceu a ida. Então a gente pegou aqui os jogos que valem mais. E que tem melhores aposta, oportunidades, né? De aposta. Isso, exatamente. Tem exatamente isso. Que, não necessariamente os melhores em termos de melhores para assistir. O mesmo vai acontecer no final de semana com o futebol europeu, né? Porque como é a última rodada, que não vale mais nada. Tem muito time grande que já Barça, Real, já não jogam por nada. Então, jogos que não valem nada, é muito mais difícil você apostar, porque ninguém sabe como as equipes vão encarar aquele jogo. Perfeito. Bom, quinta às 7 da noite no Serra Dourada, Vila Nova e Cruzeiro. Jogo bom, jogo interessante. O Cruzeiro fez um grande resultado na ida, 2x0, mas o Vila Nova é um timezinho que eu não vou nem dizer que esse ano vem bem, tá? Nos últimos anos o Vila vem bem. Só pipoca, né? Toda vez bate ali na trave pra subir pra Série A, mas esse ano voltou a ser campeão goiano depois de mais de 20 anos, né? Se eu não me engano. Então assim, chega forte, tá? Quem sabe não pode surpreender o Cruzeiro. Vamos dar uma analisada nesse confronto melhor utilizando o nosso aplicativo do Game Arena, que vai pintar aí na tela agora para você, que inclusive tem o QR Code para você apontar a câmera do seu celular e baixar de forma gratuita o app, beleza? Aí você vai poder se embasar e também dar uma olhada aí nessas estatísticas que a gente sempre traz aqui. Sempre importante se embasar. Bom, momento recente pode ser bom das duas equipes, do Cruzeiro melhor, 5 jogos sem saber o que é uma derrota. O Vila tem 3 vitórias nos últimos 5 jogos que disputou. E quais foram essas vitórias, Fábio Hermano? Conta pra galera. Muito bem, venceu o Atlético Paranaense, né? Jogo difícil, 2x1. O Cap que tá no meio de tabela da Série B, velho. Aí perdeu do Remo, 2x0, e venceu o Atlético, né? 1x0. Antes perdeu do Cruzeiro na ida, né? 2x0. E venceu a Chapecoense 1x0. Em casa ele é bem forte, né? A equipe do Vila Nova. Em casa ele, se eu não me engano, ganhou todos os jogos da Série B, acho que ganhou. Ele tá com 12 pontos em casa. Ele vence o Paysandu por 1x0, Botafogo de Ribeirão por 2x0, 2x1 no Atlético Paranaense, não, acho que são 3, né? A Chape eu falei, 1x0? Não. Então é isso, cara. É um time que em casa é muito forte, tá? Quase não sofre gols também, atuando em seus domínios, né? Levou um aí do Atlético Paranaense, mas são 4 vitórias em 4 jogos na Série B. E não à toa, como eu disse, tá ali brigando pelo topo de novo. Torcida chegando muito presente. Cara, esse jogo contra o Cap fizeram uma festa linda. Eu, inclusive, vi uns vídeos aí. Como eu disse, campeão goiano. É um timezinho que pode complicar, talvez, a vida do Cruzeiro. Ainda mais um Cruzeiro, né, que fora ele não funciona bem como funciona em casa, esse né? É o... A gente vai ver aí que ele empatou com o Atlético, né, um clássico lá no Mineirão. Aí ele venceu em casa o Palestino, até teve uma boa vitória contra o Sport, 4x0, mas aí o Sport é a lanterna do Brasileirão também, né? Mas aí empatou com o Muscuna. Perdeu pro Palestino ali, ó. Perdeu do Palestino, perdeu do Bragantino. Teve outro jogo também no Brasileirão que ele não foi bem fora, né? Sim. Ele teve... Na verdade, ele tem 100% de aproveitamento em casa, na Copa, no Brasileirão. No Brasileirão também, na Copa do Brasil, né? Que, consequentemente. Ele venceu os jogos que jogou como mandante, mas quando joga fora, ele tem mais dificuldades, né? Cara, o Cruzeiro, como visitante, o único jogo que ele não levou gol foi esse contra o Sport. Que assim também, ele pegou o lanterna da competição, né? Foi um jogo que acabou destoando muito, o Cruzeiro já fez 2x0 com 15 minutos, e aí acabou condicionando para uma vitória tranquila. Mas é um time que, de fato, esse fator mando de campo é o que acaba prezando aí a favor do Cruzeiro, e consequentemente para um jogo desse, pode pesar contra, né? É isso, vamos pro nosso momento Bet Nacional, né? Porque o favoritismo é do Cruzeiro. Mas não tão alto. Não tão alto, odds niveladas, né? O mercado já entende que, de fato, o Vila Nova é forte em casa, e o Cruzeiro fora dá aquela... meio que uma pipocada, né? Não consegue desempenhar o mesmo futebol. E aí, Matheus Montenegro? E já tem o resultado. Acho que esse ponto aí acaba condicionando para... Talvez seja... Assim, tem 2 análises, né? Ou a gente pode pensar do ponto de vista que o Vila Nova pode se expor muito e acabar dando espaço para o Cruzeiro. Só que assim, o Vila é um time muito capacitado. É um time de Série B que briga para subir para a Série A. É diferente de outros cenários que a gente analisou, no qual era um duelo de Série A contra meio de tabela de Série C. O Vila eu acho que tem que ser muito respeitado, tá? E por mais que essa odd ela esteja, digamos assim, relativamente nivelada, ainda assim o fato da odd do Vila Nova estar alta acaba abrindo margem aqui pra gente apostar em um golzinho do Vila. Cara, é uma opção muito boa essa aqui, tá?
basta um golzinho do Vila Nova, não precisa vencer, não precisa classificar, nada, basta fazer um gol. É um time que perdeu por 2 gols na ida, né, que vai precisar buscar o resultado, então vai pra cima, vai tentar buscar reverter, e consequentemente pelo menos um gol. E como eu disse, é um time que em casa tá com 100% na Série B, 4 jogos, 4 vitórias, contra um Cruzeiro que como visitante é muito ruim e que só não tomou gol em um jogo no ano como visitante. Então por isso, sem enrolação, sem dúvidas, gol do Vila Nova é a nossa dica do Tipster. Muito bem, então dica dada aí para Vila Nova e Cruzeiro, né? O gol do Vila, uma odd é interessante, fica sendo a nossa dica aí para esse confronto. Bom, vamos agora falar de um duelo de Série A, né? Palmeiras e Ceará, né? Mas o Palmeiras já venceu lá no Nordeste, né? Lá na capital Ceará. Do Ceará. Não, né? no Ceará. Ah, é porque você ia falar a cidade. Eu ia falar entendi. Fortaleza. Aí seria uma ofensa aos torcedores alvinegros, né? Mas quinta, 7h30 da noite, lá no Allianz Parque. E aí, Matheus Montenegro? Bom, 1-0 já, né, pro Palmeiras na ida. O Palmeiras que tem um padrão muito claro, né? São jogos com poucos gols, ele vence quase todos. Quando não vence, é um empatezinho ali de 0-0, 1-1. Tarefa dura pro Vozão, né, velho? Deu um azar aí, porque o Vozão, ele é o único time da Série A no pote 2, né? E, consequentemente, ele iria pegar um time de Série A. Pegou só o líder da Série A. A única chance que ele tinha de não pegar a Série A era o Atlético Paranaense, que era o único time do pote A que não é Série A. Pegou o Bragantino, o Vasco, poderia né? ter Times pego que ele ali teria mais... um Grêmio, o Santos, eventualmente, o Grêmio, ele teria mais chances, né? Pegou logo o Palmeiras, acabou se complicando muito aí o Vozão. Vamos pro nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma ilustrada, vamos analisar, porque o Verdão tá muito bem, velho. São 5 vitórias seguidas e o Ceará também tá muito bem. A gente tem que parabenizar essa grande campanha de início aí de Brasileirão do Vozão, velho. Quinto lugar, tá em quinto o Vozão. Mas bem, o Palmeiras, ele tava perdendo pro Bragantino, conseguiu virar já meio que pela reta final, conquistou mais uma vitória. Antes disso, havia batido Bolívar por 2-0, São Paulo por 1-0, Cerro por 2-0, Vasco por 1-0 e o próprio Vozão por 1-0. Foi justamente contra o Ceará que ele iniciou essa sequência de 6 vitórias consecutivas. E aí tem outro ponto, tá? Ele tinha 5 vitórias seguidas sem sofrer gol. Ele veio levar gol agora do Bragantino, que é um time jogando em casa, que era 3º lugar do Brasileirão. Então não era uma tarefa fácil esse último jogo, só levou 1 gol nos últimos 6 jogos. Inclusive, tá? nossas dicas para os jogos do Palmeiras... É o mesmo padrão, né? Dupla hipótese, menos 3,5, é green tudo. É absurdo. Vamos ver o Ceará, né? O Ceará que conseguiu aí vencer o Sport Lanterna, né? 2-0, fez aí o dever de casa, trouxe um ponto do Allianz Parque, né? Então ele conhece, né? Jogou recentemente no Allianz Parque com o Santos, né? 0-0, venceu o Vitória por 1-0 e aí teve a derrota por 1-0 para o Palmeiras. Inclusive foi a única derrota do Ceará em casa no ano, né? Pois é. Joguinhos de poucos gols também, né, velho? A gente vê aí uma sequência de 6 jogos que o menos de 2,5 bateu em todos e vou além, tá? Só em 2 deles nós tivemos 2 gols. Foi 1-1 contra o São Paulo e 2-0 contra o Sport. É um time que, assim, é efetivo, eu caracterizaria dessa forma, né, velho? Tem um ataquezinho que tá funcionando, mas também não é grande show, goleadas e tudo mais. É um time que vence e conquista pontos, porque é muito importante e é o suficiente. 3 jogos você leva gol, o Ceará, tá? Importante destacar também. A defesa é muito sólida. O William Machado fazendo um grande início do Campeonato Brasileiro aí, uma das surpresas desse Campeonato Brasileiro, sem dúvidas. Bom, momento Bet Nacional, vamos dar uma olhadinha nas odds, porque o favoritismo é do Palmeiras. E tá muito alto. Tá alto. A discrepância das odds, ao meu ver, tá muito grande, tá? Assim, é óbvio, o Verdão é favorito, o Verdão ganha quase todos os jogos, mas é um duelo de Série A. E, infelizmente, o fato dessa odd estar muito baixa, ela acaba quebrando aquela nossa aposta que a gente ama, Dupla né, Fábio hipótese, Armando? né? Dupla hipótese do Palmeiras e menos de 3,5 gols. Normalmente é uma excelente pedida. Mas aqui a odd já tá baixa demais. 1,41, eu acho que já tá muito abaixo do que a gente gosta, que é pelo menos ali por volta de 1,5, né, digamos. E aí, consequentemente, Fábio, eu acho que para esse jogo vale muito a pena o under 2,5, que tem um odd consideravelmente maior, tá? Cotaçãozinha 1,76, eu acho que aqui já é o suficiente. Palmeiras fez o resultado no jogo de ida, nem precisa se abrir, se expor, nem nada. Se o Palmeiras vencer, ao meu ver, fica ali entre 1-0 e 2-0, não deve fugir disso. Mesmo que o Vozão consiga deixar seu gol, eu acho que não passa de 1-1. Não imagino o Ceará marcando 2 gols aqui nesse jogo e tal. O 2-1 poderia ser um palpite que nos complicasse, mas, cara, eu acho que não vai acontecer. A defesa do Palmeiras é muito sólida, não imagino sequer o Ceará fazendo gol. E o Vozão e o Palmeiras vai ali administrar. 1-0 Palmeiras, é um placar muito viável, talvez 0-0, 2-0 no máximo, e eu acho que vai ficar dentro do menos de 2,5. Muito bem, então dica dada aí para Palmeiras e Ceará, vamos no menos de 2,5 gols nesse confronto. Bom, agora tem time Ainda de Série Copa do B Brasil. contra time da Série A, que é o CRB, contra o Santos, que está para voltar para a Série B, inclusive. Tá doido pra voltar, parece. Santos, quinta, 9h30 da noite, lá no Rei Pelé. Que é a casa do CRB, não do Santos. não Olha do só, Santos, curiosidade aí, exatamente. talvez. O Santos é o CTR Pelé, né? É, CTR Pelé do CTR Santos. Pelé. Pois é. Bom, a ida foi 1-1, hein?
Cara, 1-1 e Tá poderia muito bem ter sido 2-1 pro CRB, porque o Galo da Pajuçara perdeu um pênalti ainda no final, né? Gabriel Brazão, o goleiro, vem sendo o destaque do Santos aí nos últimos jogos, né? Enfim, vamos para o nosso aplicativo Game Arena, vamos dar uma ilustrada aí como estão as equipes, né? CRB que começou muito bem a Série B, né? A Série B que é o calvário do CRB, né, velho? Não sai da Série B de jeito É o pai nenhum. da Série B. Pois é. Vem de 5 jogos sem ser derrotado, venceu o último jogo, e o Santos vem de 5 jogos sem vencer. Então, momento bem distinto aí das equipes. Esse jogo tem uma cara de empate, pênaltis gigantesco. Eu acho também, tá? O CRB venceu o Criciúma 1-0, empatou com o Amazonas 1-1, empatou com o Cuiabá, empatou com o Santos, empatou fora com o Paysandu. Eram 4-1-1 seguidos. E empatou também com O Paysandu fora. O Paysandu, e perdeu do Atlético Paranaense. Mas ele vem fazendo gol em todos os jogos, praticamente. Pois é. Pelo menos um ele deixa. Cara, se a gente puxa aí desde o início da Série B, ou até se quiser botar ali Copa do Nordeste um pouquinho antes, cara, é uma sequência absurda de jogos fazendo gol, tá? Até o Campeonato Alagoano, tudo. O CRB marcou gol em quase todos os jogos do ano, tá? Quase todos os jogos do ano aí. Se a gente bota até mesmo lá no início. Cara, ó, os únicos jogos no ano que ele não fez gol, eu acho que foi esse 0-0 contra o Muricy e agora recentemente pela Série B contra o Atlético Paranaense. Todos os outros jogos do ano ele marcou gol. Copa do Nordeste, Copa do Brasil, enfim. E esses foram fora, né? Isso é em casa, né? Pois é, e agora vai ser em casa, né? Então, é um time que chega forte esse ano, atual vice-campeão da Copa do Nordeste, né? O CRB tá se estruturando cada vez mais. Eu acho que, inclusive, se não subir esse ano, pode ser que logo mais suba pra Série A. Tarefa dura pro Santos, tá? Eu acho que dos gigantes brasileiros, né? É o que tá em situação mais complicada. Perdeu do Corinthians, né? 1-0, empatou com o Santos em 0-0. Empatou com o Ceará. Empatou com o Ceará, né? O Santos empatou com o Ceará 0-0. E perdeu do Grêmio, né? 1-0. Já 3 jogos sem fazer gol, sem marcar gol. Aí antes contra o CRB, 1-1, né? Jogo que ele perigou perder. Aí em casa, perdeu do Bragantino, perdeu o Clássico Sansão. Aí a última vitória foi contra o Atlético Mineiro, lá no meio de abril, né? Há mais de um mês. Pois é, nos últimos 6 jogos, ele só não sofre gol nesse jogo contra o Ceará, né? Isso. Então, assim, como visitante, por exemplo, o Peixe tá muito mal, tá? Bem abaixo. Bom, momento Bet Nacional, porque o favoritismo, Matheus Montenegro, é do Santos. Eu acho que talvez não podia nem estar tão alto assim, viu, eventualmente. Não descartasse se tivesse mais nivelado essas odds, não. CRB em casa, a torcida vai fazer uma grande festa, é um jogaço ali pra torcida do CRB se mostrar para o Brasil, né, contra um gigante. Essa dupla hipótese Neymar podendo jogar, inclusive, né, existe aí nada confirmado. É uma dupla hipótese do CRB, eu já acho uma boa pedida, inclusive, 1,63. Mas, mais seguro do que isso, ao meu ver, Fábio, mano, é um golzinho do CRB, tá? Gosto demais, porque... Cara, o CRB, em casa muito forte, é um time que marcou gol em quase todos os jogos que disputou no ano. Quando não marcou foi como visitante contra o Atlético Paranaense e Muricy, 2 joguinhos só no ano. Contra um Santos que vem mal, que vem sofrendo gol em quase tudo que é jogo. Um gol do CRB em casa pagando em 53, ao meu ver, tem muito valor essa aposta. Por isso vai ser não só a nossa dica do Tipster, mas também a nossa Hotbet. A melhor aposta dessa quinta-feira é o gol do CRB. E é um Vamos time com o stake dobrado. que tá acostumado a jogar. Eliminou o Palmeiras há uns 2, 3 anos, né, na Copa do Brasil. Ano passado, contra o Atlético Mineiro, fez jogos complicados, né? Acho que foi até nas oitavas, né? Foi nas oitavas, chegou nas oitavas. Chegou nas oitavas, então... E já entrou na terceira fase aqui, inclusive, né? Isso. No caso foi vice do Nordestão. Da Copa do Nordeste, não, o Fortaleza já estava na Libertadores. Direto, exatamente. Então, é um time que está acostumado já a esse tipo de jogo, né? Sim. Deixar um golzinho, de fato, aí no Santos instável, fica sendo a nossa principal sugestão de aposta. Sugestão de aposta. Para esta quinta-feira aí, o gol do Galo da Pajuçara. É isso, a gente chegou ao final dessa edição do Bets do Dia. Gostou daquele joinha? Se inscreve no canal, ativa o sininho. Comenta aí para você qual a melhor dica para esta quinta-feira de Copa do Brasil. Lembrando que a aposta é entretenimento, tá? Não é investimento, jogue com responsabilidade. Valeu, Matheus! Valeu, Fábio! Tamo junto, até a próxima.